A gente vai falar dos pioneiros, vai falar das grandes personalidades, das pessoas que tiveram importância e gravaram seu nome na história do nosso município. Esse programa, com certeza, algumas pessoas, algumas personalidades vão ficar de fora. Com certeza, se for bem aceito, se tiver muito compartilhamento, tiver muitos links, muitos comentários, a gente vai tentar fazer uma parte 2, quem sabe? Conversamos com nossos convidados aqui, podemos convidá-los de novo. Então você pode participar mandando perguntas para Isaac Pires, ele que é presidente da Fundação Municipal de Cultura, e por Aires Humberto, ele que tem uma página no Facebook, que é o Memorial de Rio Verde, excelente trabalho, no 992775578, e você pode mandar perguntas também na nossa live, que está aqui embaixo, e participar com a gente. Excepcionalmente, esse programa é gravado, como você sabe, uma semana ao vivo, outra semana é gravado, e essa semana está sendo gravado e o Fala Presidente está no ar. Você sabe, para falar com a gente aqui do Fala Presidente é pelo 992775578 ou pela live do nosso programa. O último programa, graças a Deus, batemos o nosso recorde aqui no Fala Presidente com a entrevista com o prefeito de Montevidéu, Ademir Guerreiro. Foi sensacional e gostaria de agradecer a população de Montevidéu, também todos os nossos telespectadores, travou aqui, pela audiência e pela participação, Isaac Pires, seja bem-vindo aos estúdios da Prime, excelente noite. Uma boa noite para você, Bruno Marques, para o Aires Humberto. É um prazer estar falando aí desses 171 anos da história de Rio Verde, desde a sua emancipação. Aires Humberto, ele que tem uma página no Facebook, que é o Memorial de Rio Verde, também seja bem-vindo aos estúdios da Prime. Boa noite a todos, agradeço pela oportunidade de estar aqui presente, o convite do Bruno, e estamos aí. E hoje nós vamos contar um pouquinho da história de Rio Verde, através de fotos, imagens, vídeos, Isaac Pires, conta um pouquinho de Rodrigues de Mendonça, por que raios que ele saiu lá de Casa Branca, em São Paulo, e veio fundar a capital do Sudoeste Goiano, que é a nossa querida Rio Verde? Olha, a história conta que Rodrigues de Mendonça saiu para cá quando o governo da época, ainda vivíamos o Império, na época do Império, deu a absolvição dos impostos aqui desta região. Lembrando que Rio Verde, Goiás, perdão, e até hoje, onde é Aparecida do Taboado, e aqui até Barra do Garças. Então ele veio para colonizar isso dentro da história oficial. Lembrando que Rodrigues de Mendonça, ele recebeu o título de pioneiro em 1830 da Igreja de Nossa Senhora das Dores, que é a Igreja Católica, que ela era padroeira e tinha esse imenso território aqui na nossa região, como eu disse, e até Mato Grosso, muito dentro de Mato Grosso do Sul, e aqui até a divisa, Barra do Garças. E ele recebeu esse título de pioneiro, ele doou terras para Nossa Senhora das Dores, terra que vai ali de onde está hoje a igreja de São Sebastião, que era Nossa Senhora das Dores, até divisa do território onde hoje divide com Santa Helena. Então ele doou essas terras e recebeu o título de pioneiro. Essa é a história oficial. Lembrando que também em 1858, quando foram escriturar as terras aqui da nossa região, as primeiras 79 escrituras, José Rodrigues de Mendonça também teve a escritura de número 1. Aí você me pergunta, ele foi o pioneiro? Foi quem abriu isso aqui? Nós sabemos que os bandeirantes já tinham passado por essa região no século XVIII, já com os bandeirantes acompanhava muita gente, e aqui era um território muito fértil, principalmente para o gado, tanto o gado de corte quanto o gado leiteiro. Então José Rodrigues, a gente tem que falar da história oficial, já veio para cá sabendo que aqui eram terras férteis, e não era fácil você adentrar esse território.
vinham de caravana, como nos filmes americanos, né, na conquista do oeste americano, no Alabama e tantos outros territórios mais afastados do território americano. Aqui tinha os índios caiapós. Desde que eles saíram de São Paulo, Minas Gerais, esses índios já faziam enfrentamento a essas caravanas, porque sabiam que queriam as suas terras. E os índios caiapós existem ainda, Isaac? Existem. Esses índios estão no território do Amapá, Pará, na região norte do país. Interessante. Aires Humberto, na sua concepção, Rodrigues de Mendonça era um bandeirante? Na minha concepção, acredito que não. Como o Isaac falou, né, os bandeirantes já vieram aqui, né? Veio primeiro o Bartolomeu Bueno da Silva, depois veio o filho dele, com o mesmo nome, né? Então já havia passado por essa região. E muito tempo depois veio de Casa Branca, São Paulo, vieram para cá José Rodrigues de Mendonça e sua família, em 1840, mais ou menos. 1830, eles têm alguns livros, estou querendo corrigir, que fala 1840, mas o certo é 1830. Pois é, eles vieram para cá e eu acredito que eles seriam um pecuarista, né? Mais um pecuarista, que vinha aqui por causa do rebanho, né? Também pela isenção de impostos, foi dada pelo governo imperial, né? E de dízimo, né? De impostos, vacuno e cavalar, né? Eles estavam livres desses impostos durante 10 anos. Tá certo. Então, vamos ver um vídeo agora, o Tico vai colocar na tela, que é sobre a cidade de Casa Branca. Pode falar, Isaac? Só um minutinho. Eu até faço parte de um livro que fala das regiões, né, de Quirinópolis, porque eu sou de uma região que tem tanto em Rio Verde quanto Quirinópolis, mas eu nasci do outro lado do córrego, 90 metros, que é Quirinópolis. Então, eles impuseram no livro, mas ali o historiador conta que José Francisco, né, Cabral chegou aqui, que é nosso antepassado, pentavô, eu acredito que também seja do Aires Humberto, ele é Cabral, até do Carlos Cabral, eu também acho que é pentavô, chegou aqui, segundo o livro, em torno de 1800, 1804. Então, aquela região onde é Quirinópolis, depois ali, que era também o mesmo povoado de Nossa Senhora das Dores, Arraial de Nossa Senhora das Dores, foi habitado primeiro. Só que as terras eram muito longas, elas eram léguas de terra, como a do José Rodrigues já tinha mais de 20 léguas de terra, o José Francisco também Cabral tinha léguas de terra, os Vieiras chegaram aqui também um pouco antes. Eu tenho que falar isso porque às vezes é bom mexer com a história. Tá certo. Então, como falou Aires Humberto sobre os bandeirantes que vieram aqui primeiro e o pessoal para criar gado, porque até essa história, porque eram criadores de gado, a gente tem que ver que eram cristãos novos. Os cristãos novos são antigos judeus convertidos à força em Portugal e não mexia com a agricultura, que veio a se implantar em Rio Verde só na década de 70 com mais força. A gente vê nos relatos históricos também que assim, fala que em algumas regiões não tinha nem sinal de cristão, ou tinha presença de alguns cristãos. Então é assim que se tratava as pessoas, como cristãos. Mas eu quero só definir que a primeira habitação é quando você atravessa Minas Gerais para cá. Então ali mais próximo de Quirinópolis, ali é que foram os primeiros habitantes, ou seja, aqui do território do povoado de Nossa Senhora das Dores. Tá certo. Nós vamos ver como é que é a nossa mãe, a nossa cidade mãe, que é Casa Branca, que é no interior de São Paulo. Vamos ver a imagem de Casa Branca, depois vou contar um pouquinho da história dessa cidade também.
Branca, interior de São Paulo, né? Ela foi, era a área de passagem dos bandeirantes que vinham para Goiás, Minas Gerais, e o rei, né, do Reino Unido, do Brasil, né, Dom João VI, pediu para construir 29 casas para que abrigasse agricultores da região de Açores, Portugal, para que se desenvolvesse a agricultura na região lá do interior de São Paulo também, que a província lá de São Paulo também avançasse, né? Então foi feito isso e estamos aí em Casa Branca, que saiu Rodrigues de Mendonça e sua esposa Florentina, Cláudia Bernardo, para Rio Verde aqui, criar essa história tão bonita do nosso sudoeste goiano. Você queria falar um pouco do Bartolomeu Bueno da Silva? Pode falar, meu irmão. Na verdade, o Bartolomeu Bueno da Silva, ele veio da província de São Paulo para cá, por mais por interesse, né, de extrair ouro e escravizar os índios. E eles levaram muitos índios para lá, né? Muitos mesmo, enorme. E escravizados. Quando o Bartolomeu Bueno da Silva ele encontrou os índios goiases, os índios estavam meio arredios. E ele, para impressionar os índios, ele colocou fogo em um copo de aguardente. E os índios nunca tinham visto aquilo, né? Água pegando fogo. Ele ameaçou, né, os índios. E se não contasse aonde que se encontrava o ouro, a mina, porque ele tinha visto as índias todas enfeitadas, adornadas com ouro, ele imaginou que haveria ouro ali, né? Então ele queria saber aonde que ficava a fonte, né? E ele colocou fogo nesse copo de aguardente e impressionou os índios. Falou assim: se vocês não me contar, eu vou colocar fogo no rio de vocês. E aí eles contaram onde que estava o ouro, né? Eu gostaria até, já tocou no assunto índio, eu gosto muito da civilização indígena, tanto é que na minha gestão se criou o Dia das Araras, foi até polêmico, e a gente traz aqui, sempre tem trazido aqui os índios de Mato Grosso, né, para desfilar aqui e ir em escolas, tal, falar sobre a importância indígena, e hoje tem o Dia das Araras, mas o que eu quero falar é dos índios caiapós. Os índios caiapós, como você disse, sumiram da nossa região, desapareceram e não ficou praticamente nada da sua história. Não ficou elementos, né, que até dissesse: olha, os índios estão aqui, passaram por aqui, e eles eram donos disso aqui. Não ficou ornamentos, não ficou nada, foi tudo destruído. A única história que nós temos dos caiapós viva é o Geraldo Ouro, que foi lá, né, e através de muita pesquisa descobriu pedras, né, que eles usavam ainda na pré-história deles, na pré-civilização. Quer dizer, então nós não temos praticamente nada dos índios. Os nossos historiadores foram falhos nisso. Eu tenho que dizer aqui, tem historiadores elementares na nossa história, mas a história do povo, ela não pertence, porque nós só historiamos José Rodrigues de Mendonça, só historiamos aqueles que comandavam, deixamos o povo de lado, infelizmente. Essa é a verdade. Infelizmente, a elite chama atenção muito mais do que as classes mais humildes, né? Isaac, você acha que tem semelhanças entre Casa Branca e Rio Verde hoje ou não? Sim, pelo que eu vi aí, eu também não conhecia, eu tenho que confessar aqui a história que você contou de Casa Branca. É bonita a cidade, né? Mas um fato interessante esse, você vê que ali passavam, né, os bandeirantes. Então os bandeirantes passaram muito por aqui. Isso aqui foi muito pesquisado antes de chegar aos primeiros colonizadores, porque aqui era terra fértil para, como eu falei no início, para produção de gado. Tanto é que Rio Verde, o que nós chamamos hoje de município, povoado lá atrás, era extremamente pobre, paupérrimo, mas o campo já era muito rico. Vendia gado para Rio de Janeiro, São Paulo, para o Paraguai, Argentina, Uruguai. Mas enquanto o campo era rico, a cidade, o povoado, que era ali na rua Senador Martins Borges no início,
era paupérrimo, muito pobre. Tá certo. Aires Humberto, revirando a sua página, que é a Memorial de Rio Verde, a qual eu sou muito fã e gostaria de parabenizar o seu trabalho, admiração. Tenho admiração pelo seu trabalho e pela página. Eu vi uma foto, tinha, segundo informações da página, que seria um cortejo fúnebre de Florentina Cláudia de São Bernardo. Posta aí a foto, imagem 1, por gentileza. A esposa de Rodrigues de Mendonça. Fala um pouco dessa foto que está na tela e diga quanto tempo que Rodrigues de Mendonça ficou viúvo e depois ele veio falecer também. Fala um pouco disso para nós. Bom, na verdade essa foto não condiz não. Essa foto eu achei na internet, aleatório, né? Porque não tem foto daquela época. E como eu queria colocar foto no meu blog, eu encontrei essa foto, eu achei interessante, mas não tem nada a ver essa foto, só para ilustrar. Lembrando que José Rodrigues Mendonça ficou viúvo aos 81 anos de idade e depois casou com uma menina de 22 anos que teve filho com ela e morreu 2 anos depois. Quer dizer, pelo menos ele teve mais esse amor na vida, né? Porque é muito bom, independente da idade, aos 81 anos ele certamente morreu feliz. E vocês têm informações, vocês dois, você, Aires ou o Isaac, aonde estão sepultados a Florentina e o Rodrigues de Mendonça? Estão em Rio Verde ou estão em Casa Branca? Não, aqui em Rio Verde. Na Fazenda São Tomás? Isso, me parece que sim, mas foram sepultados aqui. Mas tem acesso a essas tumbas? Como é que é ou não? A população não tem acesso? Deixa eu lhe dizer, aqui em Rio Verde tinha antigos cemitérios, segundo informações, onde era a praça de Ricardo Campos. Ricardo Campos, era o cemitério e dizem que eles foram sepultados ali. Quer dizer, mas isso desapareceu. A história, ela é muito volúvel e a nossa história, se você for pesquisar, você tem que ter uma disciplina muito grande. Eu, por exemplo, historiador, eu não tenho essa... Eu me vejo como pesquisador, eu não tenho essa disciplina que o Aires Humberto tem de fazer lá um memorial, ali contar muita coisa, que o Filadelfo Borges tem, que o Oscar Cunha tem, que eu acho uma disciplina muito grande. Mas na nossa história ficam essas falhas. Onde está o corpo do Rodrigues de Mendonça? A gente não sabe. Acharam o corpo do Padre Mariano na última reforma da igreja de São Sebastião, né? Isso foi até uma surpresa para quem estava fazendo a restauração da igreja. Foi mais ou menos essa história também? Isso, 1900, foi sepultado em 1917. Esse é um dos nossos melhores personagens. Se fosse fazer um filme, conta que o Padre Mariano teve 2 esposas. O Padre Mariano, ele foi peitava o coronel. Peitava os coronéis, ele foi expulso daqui, jogou praga, teve alguém que morreu cravado de tiros porque ele falou que ia morrer daquele jeito e voltou depois. As crianças gostavam muito dele. Quer dizer, ele é um personagem extremamente interessante da história. Aires Humberto, nós vimos aí a questão de Casa Branca, Rio Verde. Você acha que não falta essa aproximação dos dois municípios, principalmente na celebração do aniversário de Rio Verde, para que pudéssemos trazer a prefeitura, ou algum familiar do Rodrigues de Mendonça também, para trazer essa história de Rio Verde, porque dentro de sala de aula a gente aprende muito pouco da história de Goiás, muito pouco da história de Rio Verde. Não seria interessante a gente também instigar isso na população, esse aprendizado? Bom, seria interessante, até nós estamos aqui com o secretário de Cultura, né? Poderia ver a grande possibilidade disso, né? Mas, voltando ao assunto do falecimento do casal pioneiro, eu ouvi a data. 16 de janeiro de 1858, faleceu Dona Florentina Cláudia de São Bernardo. E em 25 de junho de 1866, o viúvo José Rodrigues de Mendonça casou pela segunda vez com uma jovem de 22 anos. A jovem, o nome dela é Cândida Francisca da Silva. Mas o casamento, portanto, não durou muito tempo, né? 3 anos após. Nem 3 anos, quase 3 anos. Aí foi o falecimento do nosso pioneiro, no dia 19 de dezembro
de 1869. Tá Mas certo. você concorda que para ele foi bom, né? Morreu feliz, né? Morreu feliz, né? Um velho de 80 anos casar com uma menina de 22 Não, eu não anos. estou falando nem por essa. você tá- Certamente ele estava apaixonado. Porque eu li que ela era muito bonita e tal. Né? Mas eu queria até, quando eu falei do padre Mariano. Isso, do padre Mariano, que foi, sem dúvida, um dos grandes personagens, a gente tinha que ter esse dia também no nosso calendário, né? O dia da sua morte. É muito bem lembrado aqui, quando você fala, tentando que unir, né, essa data de Casa Branca, o 5 de agosto, com a chegada aqui do pioneiro, porque na realidade o 5 de agosto é de 1848. Eu acho que a gente podia até rever, né, essa chegada do Rodrigues de Mendonça aqui e ter um evento para isso, né, junto com a cidade de Casa Branca. Eu vou até levar essa ideia para o prefeito, Paulo Vale. O ano passado eu falei, Paulo, você sabia que tinha cavalhadas aqui no início do século XX, de 1910, 11 até 1914, 15, a gente não tem datas exatas. E tinha, mesmo que tem em Quirinópolis, a população vinha, tinha guerra entre cristãos e mouros, e isso se perdeu. Ele falou, será que dá para reconstituir? A gente sabe que isso tem um preço, não é barato, mas essa reconstituição da cultura é a reconstituição da história. Eu acho que qualquer movimento cultural que é feito com a novidade, com a vontade, com o bom gosto, acho que a população abraça. E tenho certeza que o prefeito Paulo Vale, ele assiste o programa e eu quero o senhor aqui, prefeito. Já convidei o senhor, quero o senhor aqui no Fala Presidente, para a gente falar um pouco da cidade de Rio Verde, da sua gestão e também do futuro. E tenho certeza que ele vai acolher, porque ele é um cara que acolhe muitas sugestões, ele é aberto a ideias, né? E outra coisa, Isaac, eu lembro também da questão, quando foi comemorado os 500 anos do Brasil, foi feita uma caravela, né, saindo de Portugal para o Brasil, né, em comemoração aos 500 anos do descobrimento. Eu acho que poderia até ser feito também algo no sentido das tropas saindo de Casa Branca para Rio Verde. É longe, hein? Mas a ideia é vaga, né, Ais? Mas tem gente que gosta de cavalo, tem gente que gosta de... Uma cavalhada. Quantos quilômetros você sabe? Não sei quantos Sabe, quilômetros. Ais? Quantos quilômetros? Casa Branca, São Paulo é 240. Agora de São Paulo para cá eu não sei quantos. São Paulo para cá é cerca de 800 quilômetros. 600 e pouco. Só isso. Apesar que os nossos antepassados aqui não tinha armazém que vendia querosene, óleo, açúcar, sal, eles saíam de carro de boi e iam comprar em Uberabinha, que era distrito de Uberaba, Uberlândia hoje. Eles levavam 40 dias para irem e voltar. Quer dizer, então é possível sim vir de Casa Branca. É branca ou Branca. Branca. Casa Branca porque tinha uma casinha branca no meio das casas lá que foi construída. Falei, não, vamos lá na Casa Branca. Então ficou Casa Branca o nome da cidade. Então por isso que ele chama Casa Branca. Vamos ver um vídeo, nós vamos avançar na história, tem outros personagens históricos, igual eu falei para vocês. Esse programa, se a gente for contar toda a história de Rio Verde, a gente fica 50 anos aqui e não vai contar tudo. Então nós vamos avançar na história e vamos contar um pouco da história de César da Cunha Bastos e o ato do lançamento da pedra fundamental de um teatro, que nunca saiu do papel. Põe na tela, Tico. O teatro é a hilaridade, é a tragédia, é a comédia, é tudo aquilo que pode influenciar a covardia. O teatro é a expressão maior da cultura do povo. Eu li um livro que Sócrates, já velho, sofria por todo o outeiro do ouvido para assistir à tragédia dele. Nós não queremos tanto. Queremos que o teatro
seja da cultura, ou seja, essa política de cultura brasileira em que a cultura está verticalizada nos seus governos locais. Temos a presença de um grande pensador francês, que é o eminente escritor, que é Genet. Ele veio de Paris, a cidade que iluminou o mundo através do século, a cidade que transformava, a cidade que foi um modelo para a liberdade da civilização ocidental. O teatro está entregue à mão da comunidade rio-verdense. Que essas sementes que estamos lançando agora se seguem e floresçam numa grande Opa! Então tá aí o César da Cunha Bastos no discurso histórico, né, sobre um lançamento de um teatro que seria construído em Rio Verde, ali na onde que é hoje a CIRV, né? E 1987, você está vendo um cara que nasceu em 1987, sou eu. Estou aqui e o teatro não está. Você sabe alguma coisa que aconteceu sobre referente a esse teatro, Isaac? Esse projeto se perdeu realmente? Nem o parente do Niemeyer, nos arquivos do Oscar Niemeyer, a gente não pode recuperar esse projeto? Deixa eu lhe dizer, inclusive esse projeto já foi discutido, inclusive com a filha, né? Filha adotiva do Oscar, a sobrinha do César da Cunha Bastos. E ela pede um valor, mas a verdade é que esse modelo de teatro foi escrito por Oscar Niemeyer, não comporta mais um modelo de teatro, que é um estilo grego, não faz mais o sentido. Eu me lembro, eu vou te contar a história, o César da Cunha Bastos, ele foi fundador da UDN e depois um dos fundadores da UDN e um dos fundadores do PT. Depois, ele mudou totalmente de posição política. Ele era o braço direito do Totó Caiado, que é avô do Ronaldo Caiado. E ele chegou até levar, nós vamos falar do Pedro do Vitor Teixeira, mas não vou deixar para falar depois, mas estou te contando isso para você entender o teatro. Ele era um sonhador, era um homem que lia muito, né, lia 2, 3, até 5 livros de uma vez, mas o dia que ele chegou em casa, ele foi muito amigo do meu bisavô e tinha amizade. Meu pai chegou com esse projeto do teatro, ainda era novo, né? Fiquei até entusiasmado. Mas esse terreno foi doado, né, para ele doou vários terrenos, inclusive onde é um NRV, para o governo. Só que no governo de Osório Leão Santa Cruz, o Osório pegou esse terreno e passou para a CIRV. Quer dizer, Deus te abençoe, Osório. Mas aí, continuando a falar sobre esse teatro, eu tenho uma compreensão, por exemplo, que Quirinópolis tem um teatro. É mais avançado culturalmente que Rio Verde? Até acredito que não. Eu estou vivendo essa experiência e aqui tem muito movimento cultural, tem muita força cultural. Mas não adianta você construir um teatro se você não tem um movimento cultural, teatral dentro da cidade. Concordo. Não existia curso de teatro. Nós criamos o curso infantil de teatro e criamos o curso adulto. E eu fiquei ali espiando porque eu fiz também teatro. Eu precisava de bons professores, bons alunos. Consegui a Glenda Polento, que fez teatro com o Wolf Maia e tem dado aula de teatro e tem melhorado, né, os nossos atores de teatro. Aí nós temos a Bianca dando teatro infantil, levamos também para as periferias. Tem núcleo de teatro no NRV, tá. No IF também. Não, mas o nosso é o melhor grupo de teatro. A Glenda ganhou 10 troféus no Jataí, disputando até com a Anápolis de 12 troféus. Mas o grande grupo de teatro é o grupo Ararache, da Fundação Municipal de Cultura, e tem como diretor o Pedro Paulo
que formou na UCA, a melhor universidade de teatro da América Latina, escreveu um texto, inclusive a ideia foi minha, tá entendendo? Mas ele que fez o texto, fez a busca de falar da passagem dos soldados que foram do Paraguai em Rio Verde, em 1865, e fez uma grande comédia que já teve uma pré-estreia para críticos, todos deram nota 10, então estão apresentando a peça Vila das Abóboras. Amanhã é a estreia oficial, aqui na sexta-feira, na feira, Matriz, amanhã e sábado começam então as apresentações para o grande público. Então precisava se criar a força teatral. Isso, eu já falei, isso até o Paulo não é contra o teatro. Sabe-se que o país atravessa um momento cultural difícil, mas se fez uma pesquisa em Rio Verde, uma pesquisa séria de professores da PUC em São Paulo, e eles falaram numa reunião que estava várias autoridades, secretários, o prefeito, que o povo de Rio Verde quer um teatro. Entre outras coisas, o teatro é uma das preferências do povo. Mas o Grupo Araraste é o melhor grupo de teatro. Se vocês forem amanhã assistir às 20 horas na Praça da Matriz, amanhã não, hoje, né, sexta-feira e sábado, né, 20 horas, vão ver um grande espetáculo, uma grande comédia, bem produzida. Acabando nosso programa, pode ir para a praça. Um excelente figurino. Nós estamos caminhando para isso. Enquanto o Brasil destrói a cultura, Rio Verde está se construindo cultura. É difícil, tem muita coisa ainda a ser construída, mas muita coisa está sendo feita. Isaac, teve um movimento do Paulo Barba também na questão de reestruturar o Cine Bagdá, o antigo Cine Regente ali no centro, está abandonado, que eu acho que poderia ser reestruturado. Eu acho também que ele não pode cobrar somente poder público, mas também iniciativa privada, porque eu acho que é um mercado que pode ser explorado na nossa cidade. A gente pode trazer show de stand-up, show de comédia. Nós temos o grupo aqui de comédia, o Rio Verde Muita Treta, para fazer show também. Então falta esse espaço na nossa cidade. Ou seja, uma restauração do Cine Bagdá, ou um aluguel de uma sala lá no Buriti Shopping também, para que a gente tenha um teatro lá. Você acha que uma parceria público-privada, prefeitura e iniciativa privada não poderia restaurar aquele antigo cinema e transformá-lo num cinema e num teatro? Deixa eu lhe dizer, assim que eu cheguei de volta de Brasília em Rio Verde, eu tinha um programa em uma das rádios da cidade e convidei o atual, né, aquele que era o secretário de Cultura, que era o Mará de Souza, para uma entrevista e ter essa ideia. O Mará correu atrás, muitas dificuldades, muitos empecilhos e não conseguiu. O prédio ali hoje encontra-se em estado de calamidade, né? E ali uma parceria muito complicada, porque o dono ali, o atual dono, ele não tem esse interesse. O projeto Barba era interessante, mas eu pensei que até o convênio era para 10 anos, era só para um ano você não faz nada. É caríssimo a restauração ali. Então, ali se for empresas privadas, para explorar, além do teatro, explorar outros espetáculos, pode até vir a ganhar dinheiro. Mas você ter uma negociação com um dono de um prédio como aquele é muito difícil, porque ele tem que ser muito maleável. Então, não é o que acontece ali no caso. Também a gente tem que contar com a boa vontade também do proprietário, isso é duro, né? Aires, você vimos a história do César da Cunha Bastos, também foi o cara que doou o primeiro terreno da área também do primeiro distrito industrial de Rio Verde, né? Então um cara preocupado com o desenvolvimento da cidade, da UMRV. E a gente vê uma escola abandonada, como é a escola da César da Cunha Bastos, ali no centro da cidade, inacabada, abandonada. É uma falta de respeito com a memória de César Bastos, uma escola naquela situação? Com certeza não. É uma falta de respeito, né? Porque aquela escola ali é histórica, muitas pessoas formaram ali e devia ter sido mais preservada há muito mais tempo. Opa, é uma verdade. Agora deixa eu voltar um assunto que eu posso falar. Sobre o teatro, né? Ronaldo Campos, no seu livro, ele relata... Pode pôr a imagem 2 e 3 também. O apelido Abóboras, né, já existia aqui em Rio Verde quando os soldados vieram aqui com a força na Guerra do Paraguai. Certo.
Ele dá leve que já existia esse apelido de abóboras, porque no livro de Visconde de Taunay fala assim que passaria pelas abóboras, né? Então, no livro dele já relata que passaria pelas abóboras, né? Existe também uma escritura pública também de uma fazenda com esse nome de abóboras. Então, acredita que foram os primeiros bandeirantes que aqui vieram, que passaram por aqui na região, né? E que é apelidado, né? Aqui de abóboras. Mas lembrando que os soldados, o Visconde Taunay também relata, quando passaram por aqui, eles comeram muita abóbora, né? E saíram falando do Rio Verde das abóboras. Então, existem realmente contradições, mas que, segundo Taunay, eles só comeram abóbora aqui, parece ser verdade. Mas só completando sobre César da Cunha Basso, já que se falou em teatro, em 1925, o primeiro grupo de teatro em Rio Verde foi formado, e nele tinha o César da Cunha Basso, né, Aires, e também o Frederico Jaime. Era mais a política, né, da época, os políticos, aquilo que nós chamamos da elite da época. Tá certo. Isaac, existe uma lenda que Rio Verde era bem vista por Pedro Ludovico Teixeira e uma pretensa candidata a ser a capital do estado, antes de se achasse Campininha das Flores e construísse Goiânia. Depois que ele foi preso aqui na Revolução de 30, né, que o golpe aqui em Goiás não deu certo, e ele virou no meio do caminho para Goiás Velho, o pessoal solta o homem que agora ele é interventor do estado, agora ele manda na bagaça aqui. É verdade essa história ou como é que foi essa história aí? Olha, ele tinha aqui uma história longa, porque o Pedro Ludovico Teixeira foi médico, né? Ele casou com a Gersina Borges, filha do senador Martins Borges, que era aliado político do Totó Caiado, que era senador de quem mandava no estado. Antigamente mandava mesmo, não tinha nada de democracia. E o Pedro Ludovico Teixeira foi influenciado pela coluna Prestes, que passou aqui em 1925. Ele sofreu essa influência, lembrando que não passou dentro da cidade, passou aqui no campo, né, próximo, que eles atravessaram ali a região de Jataí e foram por Caiapônia. Mas eles estiveram aqui perto dessa serra, Serra Negra, Rio Preto e tantas outras regiões. Os grupos iam atrás de alimento, né, para a tropa. Mas em 1930, o Pedro Ludovico fez a sua coluna de cerca de 100 homens. Mas o senador Martins Borges e o Pedro Ludovico já haviam feito eles já eram adversários, se tornaram adversários do Totó Caiado, e quem depois foi nomeado foi o Frederico Jaime por Totó Caiado, aqui como intendente de Rio Verde. Em 1930, quando foi preso, aqui do lado de cá do córrego Barrinha, onde é ali aproximada da praça, né, ali do 0 grau, onde era o 0 grau, ele foi preso e foi levado para o casarão, ou seja, para o palácio, onde é o Palácio da Intendência hoje, era a cadeia, que nós chamamos de cadeia. A Praça Ricardo Campos. Isso, a Praça Ricardo Campos. E quem levou ele para Goiânia, conduziu ele, era o grande aliado do Totó Caiado, César da Cunha Bastos. Levou ele. Quando chegou para Goiás, na cidade de Goiás, eu falei Goiânia, na cidade de Goiás, quando chegou lá, a Revolução de Getúlio Vargas venceu. Ele saiu de prisioneiro e já foi. Tinha outros nomes até que eram cogitados para ser o interventor, mas Pedro Ludovico Teixeira, que acabou fazendo a sua guerrilha, uma guerrilha de Dom Quixote, né, que ele lutou aqui contra as autoridades da época. Os Nascimentos, os Martins e tantos outros. Ele, chegando lá, foi nomeado interventor do estado. Em 1838 ele construiu Goiânia. Aí você me perguntou se tinha. Sim, no início tinha, mas aí por uma localização geográfica, né, mais no centro do estado, não uma região como é Rio Verde, mais próxima de Mato Grosso, no sudoeste, uma cidade que pudesse acoplar a maioria das outras cidades do estado, e já tinha Campinas ali. Ele acabou optando por aquele lugar por fazer a capital do estado. Bruno, agora deixa eu falar sobre essa casa que está ao fundo ali. Ó.
Casa da dona Ambrosina, Ambrosina Cândida da Silveira Leão. E essa casa aí que acontecia as festas na época, onde a sociedade, né, se reunia para fazer festa. Inclusive, sobre também a Revolução de 1930, nessa época residia em Rio Verde Pedro Ludovico Teixeira, né? E essa casa aí serviu para Pedro Ludovico Teixeira, foi onde ele fez onde ele ficou, assim, para servir para ele como abrigo, né? Nessa casa. Foi abrigo de Pedro Ludovico Teixeira, né? Interessante, interessante. É uma parte da história que eu não sabia. Sabe quem morou aí também? A Yarla, aquela penúltima do meu livro, O Homem que Viu o Fim do Mundo, a história se passa aí. A Yarla, que se apaixonou pelo cigano Naphtali, morava aí, e o João Coxo, né, outro personagem, morava no fundo, ele que tocava o sino da igreja de hora em hora. É literatura, mas é E história. ela foi construída em 1895. Antiga e continua em pé. Né? Século XVIII. E ela faz parte do patrimônio público municipal ou não? É Faz. privado? Só que lá mora, ali era até para ser o Instituto Geográfico e Histórico, né, do que o Philadelphia Wars e outro grupo criaram. Mas tem alguém que mora aí que é descendente dela e tentou fazer uma negociação, mas não conseguiu e está lá até hoje. Eu já tentei entrar aqui, ainda não consegui, eu não sei como está o interior dessa casa. E você falou do Instituto Geográfico aí, eu tenho interesse nesse instituto. Você tem alguma coisa para passar sobre ele? Como é que tá? Tá funcionando ou ainda não? Deixa eu lhe dizer, a grande verdade é que o Instituto não tem um local próprio até hoje. Ele tem no papel, mas fisicamente ele não funciona. E é muito importante que funcionasse. É importante porque você teria todos os dados do município, projeções de crescimento, evolução de população, índices de desenvolvimento humano. Não só o censo federal faz, mas também a parte do município, da prefeitura, poderia também estar fazendo, né? É interessante. A ideia, prefeito Paulo Vale, pôs esse projeto para andar que ajudaria muito na sua gestão aí. Isaac, fala um pouco do Mauro Borges. Mauro Borges é filho de Rio Verde, filho do Pedro Ludovico e da dona Gersina Borges. Nasceu ali na rua Senador Martins Borges, né? E ali ele teve a sua infância. Depois foi, né, com o pai para a cidade de Goiás, depois para Goiânia. Ele foi um político do velho PSD. E em 1962 ele já foi eleito, né, governador do estado de Goiás. Ele fez mudanças no estado muito interessante, desenvolveu uma agricultura forte, o cooperativismo, a produção agrícola cresceu muito com ele. Ele criou órgãos, né, de assistência ao produtor rural, mudou o estilo, modernizou o estilo de fiscalização, quer dizer... Coloca a foto do Mauro Borges, por gentileza aí. Em 1964, ele apoiou o golpe militar, mas aí depois ele se arrependeu, mas quando se arrependeu, ele foi deposto. Os aviões, né, do governo federal ficaram sobrevoando o Palácio das Esmeraldas até que ele acabou saindo, né, do poder. Mas ele foi um homem modernizador, assim como era o seu pai, porque nós temos não adianta, tem duas vertentes: o Goiás até 1930, perdão, e o Goiás depois do Pedro Ludovico Teixeira, que muitos dizem que também foi coronel, tinha capangas, mandava matar, mas ele criou uma política mais desenvolvimentista. O campo, que era extremamente pobre, começou a sentir algum desenvolvimento pequeno camponês, né, principalmente com essa forma de produção. E o Mauro Borges é que deu essa abertura, né, para as cooperativas, para as organizações sociais, porque isso era muito fechado até o governo Mauro Borges. Mas ele infelizmente
apoiou a ditadura militar e depois se arrependeu e não teve jeito, né? Foi caçado. Tá certo. Tem uma foto também do Pedro Ludovico e o Mauro Borges na frente da farmácia Seabra. A farmácia Seabra. A outra. Tem. Se não tiver, foi mal. Ah, essa daí. Isso. Ele é criança ali e o Pedro Ludovico, né? No seu automóvel. Essa farmácia ficava na rua São Sebastião, né? Isso. Primeira farmácia da cidade, né? O Seabra, só para ele e o Mauro. Não. Lá do casarão, o Frederico Jaime, foram os dois primeiros médicos, né, considerados médicos charlatões. Isso, mas eles foram os dois primeiros médicos de Rio Verde. Chama a Letinha, leva os Isso, remédios. isso. Toma isso aqui que você sabe. Então, pode falar. E interessante que a casa Frederico Jaime, você tem que perguntar sobre ela, porque muita gente não sabe da história, por que ela está daquele jeito. Mas foi a primeira casa em 1800, muitos dizem 87, alguns historiadores, 1888, foi a primeira casa de tijolo de Rio Verde. Todas as construções, a não ser lá onde é o Palácio da Intendência, que era a cadeia de tijolos, mas só tinha casa de adobe. Tá, eu quero só dizer aqui que muita gente cobra a restauração do Frederico Jaime. Está sendo feita a reforma lá do Palácio da Intendência, as coisas não acontecem fácil, não, as coisas são difíceis. Mas a casa do Frederico Jaime, o casarão Frederico Jaime, o Paulo queria já restaurar. E eu fui buscar, pesquisar toda a documentação, entreguei para a advogada, né, da prefeitura, e ela descobriu que ali ainda estava o nome da esposa do Frederico Jaime, a Musarda. Então ali está sendo feito um processo de uso campeão e já foi documentos, volta, é uma coisa demorada. Tombamento do patrimônio histórico. Ali é tombado. Já tombado. Mas não dá esse direito à prefeitura já usar? Não. E vou dizer ali mais ainda, é tombado, mas se o IFAM for ali no governo de Paulo Roberto, eu tenho que falar aqui, criaram lá um cimento onde era madeira, ou seja, era assoalho, criou lá. Colocou cerâmica, né? Colocou cerâmica. Da mesma forma, o casarão lá onde é o Palácio da Intendência, que tinham janelões, né, portugueses, colocaram janelas francesas. Isso perde até o tombamento. A gente tem que ser muito sincero, as pessoas têm que fazer as coisas direito. Tá certo. Vamos ver agora a próxima foto. Aí tá aí a próxima foto, que é do armazém do João Belo, né? Que é ali na esquina do prédio, também na igreja São Sebastião, o antes e o agora, né? Então a Rio Verde de antigamente e a Rio Verde agora mais moderna. Acho que inclusive que essa imagem de baixo está até mais diferente também, né, Aires? Fala um pouco do João Belo. O João Belo era feio ou Aires Humberto? Pouco se sabe da história do João Belo. Então precisa sim ter um historiador mesmo com muita perspicácia, muita vontade para levantar a biografia dele. A biografia dele. A gente sabe que ele foi muito também comerciante, participou da política, ele foi um grande comerciante, fazendeiro, né? E é um homem que andava muito alinhado, né? E tinha muitas amizades, uma família muito grande. Mas ele tem parentes aqui na cidade. Inclusive eu tenho vontade até de fazer uma entrevista um dia. Quem é a família dele? É a família Nascimento, que é João do Nascimento Costa. Não, aquele Kleber Reis Costa, ele é parente dele, que apareceu. E ele tem o Washington Luiz, parente dele, não é radialista não. Ele é parente dele e inclusive ele tem outros parentescos aqui na cidade, esse machismo do Washington. Né? Eu até estive conversando com o Washington esses dias, ele pegou e me passou o nome da tia dele no estado. Interessante, é um personagem. Eu pretendo levantar a história do João Belo, porque muita gente tem curiosidade para saber quem foi João Belo. Até o Egídio Brizola me perguntou essa semana. Eu falei, olha, estou em dúvida, porque eu sei muito pouco dele e inclusive eu quero fazer um levantamento. Não, e a ideia desse programa é isso mesmo, é esclarecer essa dúvida, a gente mesmo reviver essa história do Rio Verde, reviver os grandes personagens históricos. Temos uma avenida importante que leva o nome do João Belo, né? E é João do Nascimento Costa, que é o nosso querido João Belo. Ele tinha dois nomes, né? Aliás, três, né? João do Nascimento Costa, João Reis e João Belo.
Interessante. Você sabe mais alguma coisa do João Belo, Isaac? Muito pouco. Inclusive... Tem a foto dele aí na tela com o Eurico Veloso, é isso? Isso, é isso que eu ia falar. Inclusive, ele é um denista, isso eu sei, que ele era o denista, que ele era amigo do Eurico Veloso, o Dezinho. Ele visitou a nossa região lá, o Salgado, isso eu lembro, eu sei dessas coisas. Foi um dos primeiros a descer a Serra do Salgado, tudo isso eu sei. Agora perguntaram o motivo, eu não sei. É interessante porque é um personagem da nossa história e se sabe pouco. A nossa história, ela se particulariza muito nas figuras mais importantes. Aí você fala, o João Belo O João Belo, eu diria que ele é um intermediário dessas figuras mais importantes, politicamente, mas... Do baixo clero. Do baixo clero, isso. Do baixo clero, exatamente isso. Então se sabe muito pouco, como eu disse no início do programa, que se sabe muito pouco dos índios caiapós. Tá certo. A gente... Posso falar? Fala. Por exemplo, a peça que estreia hoje, fala, por exemplo, ela pega personagens de todo o período histórico, personagens como Malaca, que é um personagem central que vendeu lote na Lua, volta lá em 1865, pega personagens de várias épocas e da própria época e coloca dentro da peça. É uma peça interessantíssima, não é fácil reviver a história, rebuscar a história. Eu sou só um pesquisador, o Aires eu considero um historiador, tem um site belíssimo, Philadelphia Boards, mas eu acho que a gente tem que viver a história para amar a nossa cidade, para entender a nossa cidade. Isso, é isso mesmo, a ideia desse programa de hoje. Eu olho também, o Isaac, Aires, que eu vejo o cemitério, muita gente acha que é trash, né? Eu não gosto de cemitério, mas eu acho que o cemitério é uma parte muito rica de histórias de nossa cidade, principalmente o cemitério de São Miguel. Tem muitos personagens históricos ali, e todo 2 de novembro eu gravo meus áudios para as rádios, né? Eu falo que eu acho que deveríamos também conservar também a tumba também das pessoas históricas de nossa cidade, ou acionar as famílias que façam isso. O cemitério São Miguel tem muitos túmulos abandonados de pessoas ilustres, né? Então ali eu acho que até a página Memorial de Rio Verde também um dia fosse fazer lá fotos ou vídeos lá, gravar quem está sepultado aqui, quem que era essa personalidade, né? É interessante a gente fazer esse trabalho, concorda inclusive, comigo? Diz que o primeiro cemitério foi ali na Praça Ricardo Campos, e era cercado com 3 fios de arame farpado. A Praça Ricardo Campos é onde que é hoje é a Praça Patroniana ali, né? Não, é onde que é o prédio da UniRV, o antigo curso de Direito ali. É ali que era. Isso, ali foi o grupo modelo depois, isso, né? É naquela em volta ali, né? Então, na época ali, tudo era cercado com 3 fios de arame farpado, né? E os fazendeiros deixavam ali os animais para pastar. Inclusive ele tinha enterrado gente lá, né? E ficava animais lá pastando, né? Interessante. Dizem algumas pessoas que o processo de crescimento econômico do município se deu com a chegada da BRF em 1996. O Verde tinha 96 mil habitantes e hoje conta com mais de 230 mil habitantes. Concorda com essa afirmação, Isaac? Olha, eu vejo a BRF como um impulsionamento desse crescimento, mas Rio Verde, como eu disse antes, o campo já era rico, né? A produção de gado já era rico, a nossa pecuária sempre foi muito forte, e em 1870 começaram a chegar os grandes agricultores daqui e começaram esse impulsionamento. Vieram de São Paulo e do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Essa região de Montevidéu era infértil e a gente lembra que o Lauro Martins que começou a criar, tá entendendo? A produção de calcário, incentivar de calcário aqui e começou a melhorar essa produção. Ele foi prefeito de 1969
até o final até o início de 1973. Lauro Martins, que é sogro do Total Perfeito. Isso. Ele incentivou, tá entendendo, essa produção. Então, a região de Montevidéu, que era a região mais pobre do nosso economicamente, na produção de grãos, ela começou a crescer. Depois vieram os americanos, os russos. Então, primeiro eles vieram até antes que os sulistas. Então, em 1975, foi criada aí a Comigo, a Cooperativa Mista dos Produtores de Goiás. Essa foi a etapa primeira da agroindústria, porque nós só tínhamos a matéria-prima, aí a agroindústria. Aí sim, outras pequenas agroindústrias chegaram, aí isso impulsionou o nosso município até chegar, depois nós tivemos cursos de agronomia, zootecnia, e isso foi impulsionando. A FESURB se tornou uma universidade agrária, né, mais para o campo agrário, agrícola. Se a gente não tem o tanto de produção no campo, a BRF que nós temos hoje, a BRF não teria se instalado aqui. Agora sim, com a instalação da BRF, Rio Verde se mostrou para o país inteiro, porque a BRF faz propaganda em todos os canais de televisão a nível nacional e ela está aqui. E aí sim, começou a chegar os nordestinos em grande massa, eles já estavam aqui no início da colonização, mas como mão de obra, porque o povo dizia, o rio-verdense não trabalha na BRF, então ia os nordestinos. Então eles vieram em grande massa e a cidade foi se expandindo e crescendo. Então tudo isso fez economicamente que Rio Verde crescesse, mas Rio Verde do campo é rica. Agora a cidade, o que nós chamamos de cidade, era um povoado extremamente miserável no seu início. Até a passagem dos soldados aqui do Paraguai em 1865 só tinha alguns casebres ali onde a rua Senador Martins Borges, casebres muito pobres. Então a gente sabe que nós vivemos etapas e a BRF é uma etapa que abre essa expansão. Tá certo. Nós vamos ver um vídeo agora, o vídeo 3, o título da Igrejinha da Capa Branca. Foi na tela. Lá pertinho de Rio Verde, no interior de Goiás, eu vi uma história triste que não esqueço jamais. Um casal de namorados que se amavam demais. O casamento dos dois era contra seus pais. A moça era milionária, filha de um fazendeiro. O moço era bem pobre, mas muito bom violeiro. Não quiseram casamento, por ele não ter dinheiro, mas existia entre os dois um amor verdadeiro. Ela entrou em seu quarto em um tormento sem fim, deixou uma carta. Pires Aires Humberto, ano que vem a Igrejinha da Serra da Capa Branca fará 120 anos de história e a Igrejinha da Caeira 70 anos. Não poderia a prefeitura criar atividades que possam movimentar o turismo dessas regiões, atraindo fiéis ou turistas, ou até mesmo a conservação dessas igrejas aí com a parceria com os proprietários? Olha, eu acho muito interessante, lembrando que a Igrejinha da Caeira já tem um fluxo, né, de turista, é muito interessante, e essa música Igrejinha da Serra, a história, né, da Igrejinha da Serra, que virou filme, não sei se vocês sabem que o filme do Alberto Rocco bateu o recorde de bilheteria em 1982. Eu tô aqui o melhor filme do Brasil no ano. Isso. É um filme que
foi feito com muita força de vontade, né? Na faca. Isso. A gente sabe que a música igrejinha, eu viajei com a orquestra de violeiros e sanfoneiros para diversos lugares no interior do Brasil, inclusive no interior de São Paulo. Eles pedem para tocar a Igrejinha da Serra, né? A música Igrejinha da Serra, e a música tem mais de 9 minutos. Eles brincam que gostam de cantar porque quando está cantando fica mais próximo, vai passando a música, de receberem um salário. Mas tá, eu acho a ideia interessante, a ideia, eu vou levar, a gente até discutiu algo semelhante, mas para o Conselho de Cultura, que funciona hoje, e esse Conselho de Cultura vai dizer aí, porque eu não discuto, não faço nada sem passar pelo Conselho de Cultura. O Conselho tem que aprovar, né? Isso. Então o Conselho de Cultura pode determinar o que se pode fazer, né, para essas duas igrejinhas. Eu acho que a igrejinha da história ela me comove até mais. O romance não é bem aquilo, né? O Evaristo não se matou e, segundo algumas histórias, a moça morreu de anemia profunda, né? De solidão, de paixão. Isso. Então a gente tem que trazer essas histórias, levar uma história tão viva, né, para toda a população e, quem sabe, se tornar um lugar mais público. Você acha que o filme Igreja da Serra merecia um remake, Aires Humberto? Claro, evidente que merecia sim, um filme muito bom, emocionante. Mas igual o Isaac falou, né? A história da música é real, mas porém a história da realidade da vez é outra. Mas ambas são histórias reais, uma da música do filme, né? E a outra foi do milagre. E a outra foi o que aconteceu mesmo, de fato. Né? Mas o Evaristo morreu aqui no Abrigo dos Velhos, já muitos anos depois, velho, né? Inclusive no meu memorial da cidade tem uma seguidora lá chamada Lana Freitas. Ela recorda que ela era criança, ela viu o Evaristo. Ela pegou na mão dele, passou a mão nos cabelos dele, e o Evaristo mostrou um lenço para ela, estava bordado o nome da Rosinha lá. Então ele morreu no Abrigo dos Velhos. Pode ser até um acréscimo no filme, o Evaristo velho depois, né? Seria uma coisa interessante, né, Isaac? Eu inclusive acho que a cultura, ela passa por momentos de transformação. Se me perguntar assim, Igrejinha da Serra é um filme de qualidade para aquela época, e por ter feito aqui com tanto sacrifício, tanto é que o menino, isso, ele tem um nome numa sala do nosso museu que nós construímos, né? Agora, Alberto Rocco. Isso. Mas eu diria que a peça agora, ela moderniza, né, a nossa arte. Essa peça de teatro Vila das Abóboras é profissional, bem ensaiada, e na minha conversa com Pedro Maia, grande dramaturgo, como eu disse, vocês que forem ver a peça vão entender o que eu estou dizendo. Eu falei com ele que a próxima peça seria Igrejinha da Serra, que tem que ser trabalhada, construída, porque às vezes o teatro ele tem uma importância tão grande, porque o grande artista das artes cênicas é do teatro, mais do que da televisão e do cinema. Precisa ser muito bem elaborado. Então seria a Igrejinha da Serra. E eu tenho certeza que no momento certo, porque eu não sei se vai ser na minha gestão ou numa gestão de outro já no próximo, né? A Igrejinha da Serra é a ideia para a próxima peça, uma peça que vai contar isso, porque com muito estudo. Tá certo. Aires Humberto. Pode ter entrada lá. Não, é Praça Pública. Nós fizemos uma peça para o povo, que vai ser apresentada na rua. Nós não temos teatro. Fala um pouco do seu trabalho, Aires, na página Memorial de Rio Verde. Como é que você faz? O que é que te motivou a ter esse trabalho também do blog? Fala um pouquinho dele. Olha, a página Memorial da cidade de Rio Verde foi criada dia 9 de janeiro de 2013. Eu estava ali no Facebook mexendo, de repente eu vi lá nos comentários lá, o Mário Duarte falou assim, que tal a gente fazer uma página em Rio Verde para resgatar o passado, registrar, né, o presente. Aí, no mesmo momento que eu fui lá e criei a página, e outra página também foi criada também, acho que pegou a mesma ideia também. Então surgiu as duas primeiras páginas em Rio Verde, e a minha está desde 2013. Eu criei porque eu sempre tive paixão pelo passado,
pelas fotografias antigas, né, história, passado. Então eu levanto biografias, eu vou tirando fotos da cidade, né, para fazer um antes e depois e eu acho interessante. Porque aquilo que a gente resgata hoje, né, vai servir muito. E a foto que eu tiro hoje, mesmo que eu não tenha uma câmera boa, né, eu tenho um celularzinho muito fraco, né, mas mesmo assim eu tiro minhas fotos. Eu sei que essas fotos vão servir muito, porque se no passado alguém tirou foto, hoje nós temos para lembrar. Se aquela pessoa no passado não tivesse vivenciado esse momento, falasse, eu vou tirar essa foto aqui para servir de registro, né, para o futuro. Se essa pessoa não tivesse tirado aquela foto, hoje a gente não teria essas lembranças. Como é que faz para te mandar a foto? Se eu tenho uma foto antiga, achei legal, quero te mandar essa foto. Pode mandar ali mesmo pelo Memorial da Cidade, ali nos comentários, que eu pego, de qualquer jeito, manda ali. Tem onde mandar, procuro e-mail também. Coloca no Facebook, Memorial. O meu e-mail mesmo é memorialdacidade @gmail. Quer dizer, Memorial da Cidade @gmail.com. E no Facebook é Memorial de Rio Verde. O Facebook é Memorial da Cidade de Rio Verde. Memorial da Cidade de Rio Verde. E o blog, né? Eu tenho um blog também que eu criei agora, inclusive os estudantes aqui, os professores, né? Se quiser fazer um levantamento da história completa da cidade, desde a fundação, né? Então ainda está em construção, é claro que eu quero chegar até nos dias de hoje, mas pode ir lá no blog lá, e Memorial, Rio Verde Memórias. Hoje o Paulo Humberto me mata que eu estou pegando o horário do programa dele. Mas Isaac, rapidamente, fala para mim, eu precisaria de um curso de histórias. Tem possibilidade de termos um curso de história no UNIRV, de cinemas também, artes cênicas, e poderia usar-se as fotos que o Aires Humberto tem, fazer uma exposição na cidade durante o mês de agosto, comemorando o aniversário de Rio Verde, rememorando o passado, rememorando as pessoas históricas, usando as paredes brancas da prefeitura, que poderia estar colocando-se fotos, quadros, pinturas, também dos shoppings, galerias, espaços de pessoas que têm grande trânsito, como a rodoviária também, aeroporto. Não poderia se pensar nesse projeto para um futuro? Sim, você já deu a ideia total do projeto. Nós começamos um projeto Pintando Sete, que os alunos de pintura vão para a praça, né, expõem lá as suas pinturas, e agora os dois artistas plásticos desenhistas fez uma exposição no shopping muito bonita, não sei se você chegou a ver. E quanto ao UNIRV ter o curso de história, ter também o curso de cinema, eu acho que isso vai pertencer ao futuro. Eu acho que o Brasil vai passar por transformações, né? Eu acredito nisso, porque nós não podemos parar no tempo. E país nenhum cresce sem arte, sem arte. A arte vem primeiro do que a ciência. Essa é a grande verdade. Nenhum país desenvolveu se a arte, se o cinema, se a arte de modo geral não desenvolvesse. Porque quem pensa o mundo é o artista. Essa é uma grande verdade. Então, eu creio nisso, eu creio no futuro. Tá certo. Nós temos a última imagem aí, que é dos dinossauros, que foi achada uma ossada próxima a Uruana. Foi na tela aí, tipo. Aí foi uma pintura do pessoal da UFG, da Universidade Federal de Goiás, que acharam uma ossada de alguns animais ali perto da região de Uruana. E ali está sendo ali considerado um parque arqueológico que pode ser considerado novas descobertas. Então Rio Verde também, até na época aí pré-histórica, galera. Eu não vou colocar os nossos convidados para comentar, porque nós já avançamos demais no programa. Eu gostaria de agradecer o Isaac Pires por aceitar o nosso convite, Isaac. E as portas da Prime estão abertas à Fundação de Cultura, apresentar os projetos da Fundação de Cultura e também falar da história de Rio Verde. Isso, eu que agradeço pelo convite a todos vocês da Prime. É sempre um prazer debater a história de Rio Verde. E o Aires Humberto está aqui junto com ele. Eu acho que ele é um menino de ouro, né? Por chamar ele de menino, por ter essa importância com a história de Rio Verde, essa preocupação. Ele não recebe nada por isso. E eu vou contar aqui rapidinho a história. Meu pai, o pai dele, o Tolinho, tinha um time de futebol na placa, tinha armazém. Meu pai também, Salgado, um armazém. E meu pai formou um time, fez um campo, formou um time e foi jogar contra o time do pai dele e ganhou de 6-1, mas foi uma surpresa, né? E quem fez o gol foi o juiz, que era tio dentro do eu lembro disso, eu acho que ele nem tinha nascido, isso é em 69. E depois o pai dele, meu pai vendeu a fazenda pro pai dele,
ele morou onde eu morei. Quer dizer, então é interessante que a gente se preocupe com a história, né? E os dois morou no mesmo lugar. Mas só para terminar, quero agradecer a você. Foi um prazer, eu acho que esse debate é muito interessante, o programa é muito bom. E muito obrigado a todos aqui da TV Prime. Muito obrigado, Isaac Pires, por aceitar o nosso convite. A Aires Humberto também se despeça dos nossos telespectadores da Prime e obrigado também pelo seu trabalho referente à página memorial da cidade de Rio Verde. Bom, eu agradeço pela oportunidade, como eu disse, né? E eu tenho recusado muitas oportunidades, porque eu gaguejo muito, recusa, mas muita não. dificuldade para falar, mas eu sou bom na escrita, sabe? Inteligente para escrever, mas para falar não. Eu sou assim também, eu escrevo para mandar meus áudios na rádio, porque senão para mim de improviso eu não vou. É timidez, né? Mas tá certo, obrigado pelo convite de todos e a gente volta na semana que vem, mais um convidado. Daqui a pouco tem Debatendo e Aprendendo, que é o melhor programa de debate da região, com muita polêmica, com muita denúncia aí. Vai vir o Paulo Humberto com seu timaço de comentaristas, 2 horas de debate para você, amigo da Prime. Acompanhe a Prime TV pela página do nosso do Facebook. Curta, siga, compartilhe e peça nos comentários. Quer ver mais histórias de Rio Verde? Quer que o Isaac Pires volta? Quer que o Aires Humberto volta? Quer que a gente traga novas pessoas aqui, outros historiadores? Também coloca no comentário aí que a gente vai fazer esse convite. Turma boa da Prime Web TV, boa sorte! A gente vai falar dos pioneiros, vai falar das grandes personalidades, das pessoas que tiveram importância e gravaram seu nome na história do nosso